No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Abençoe com o entendimento da sua santa palavra. Ele venha nos dar a direção do que Ele quer, porque o que está escrito, vai se cumprir. Quer a gente goste ou não, quer a gente queira ou não, quer a gente mereça ou não, o que está escrito, vai se cumprir. Eu estava pensando ainda no reino de Deus, falando sobre o reino de Deus, e eu parei aqui no texto de Mateus, capítulo 6, quando Jesus ensina a oração, a orar. Ele ensina a orar. Presta atenção que isso é muito, muito, muito importante para que você tenha a consciência de que as suas necessidades, seus problemas, as suas vicissitudes sejam sempre colocadas diante do Pai. Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ora ao teu Pai. Fechar a porta, que quer dizer se desvencilhe do mundo, deixe os pensamentos fúteis de lado e fala com teu Pai em secreto, que Ele publicamente vai te abençoar. Jesus é maravilhoso. Olha só, portanto, vós orareis assim. Olha a oração que Jesus manda que nós façamos. Vós orareis assim. 2 pontos. Pai nosso que estás nos céus. 1. Santificado seja o teu nome. Aí, em seguida, vem ponto e vírgula. Olha só, eu não tinha notado isso, mas agora mesmo eu reparei que primeiro Jesus disse para a gente orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, primeiro pedido. Primeiro ele se dirige ao Pai que está nos céus. Mas o primeiro pedido que Jesus faz, ou nos ensina a fazer, é pedir para que o nome dele seja santificado. Santificado seja o teu nome. Que nome é esse que deve ser santificado? O nome daquele a quem nós recorremos para chegar e entrarmos no reino de Deus, ou entrarmos na presença de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, reconhecido seja o teu nome, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Primeira coisa. Aí, a segunda coisa, segundo pedido,
Primeiro, santificado. O segundo é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino para quê? Para que seja feita a tua vontade. Em outras palavras, enquanto Deus não reinar dentro de nós, e isto ele o faz quando o Espírito dele vem sobre nós, por isso a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não vai pedir o reino de Deus, a vontade do reino de Deus. Ela não vai querer fazer a vontade do reino de Deus. Por quê? Porque dentro dela não está o rei do reino de Deus, que é o Espírito Santo. Entendeu, amiga e amigo? Entendeu? Você está entendendo a necessidade, a urgência de se receber o Espírito Santo? É imperiosa a necessidade do batismo com o Espírito Santo, do selo do Espírito Santo, do recebimento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, não há como você entrar no reino de Deus. Só o Espírito Santo nos conduz. Não foi isso que Jesus falou? Quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade e vos ensinará todas as coisas. Então, isso é primordial na sua vida. Primeiro, o nome dele seja santificado. Muito bem. Como que o nome dele é santificado? Quando vem o reino dele em nossas vidas. Quando o reino dele vem em nossas vidas, quer dizer, quando o Espírito Santo vem reinar em nossas vidas, em nossos corações, então é possível a gente fazer a vontade dele. Do contrário, não é. Então, o Pai Nosso, que muita gente ora de colo salteado, mas ora nem pensando nas palavras que pronuncia. Então, infelizmente, as pessoas não entendem e não se atentam para a mensagem que Jesus nos dá através dela. Olha só. Venha o teu reino. Por isso que ele disse lá, mais à frente, no versículo 33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo o que você precisa, tudo que você necessita, vai ser acrescentado. Mas primeiro, a prioridade na sua vida é o reino de Deus, você entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, você obrigatoriamente tem que se submeter a sua vontade à vontade do Senhor Jesus. E a vontade do Senhor Jesus é fazer morada dentro de você, porque sem isso não é possível você entrar no reino de Deus. É impossível. É impossível. Porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é um lugar físico que você vê, consegue enxergar, onde existe muitas pessoas andando para lá e para cá. Não, o reino de Deus é espiritual. Assim também como o reino de Satanás é espiritual. Você não vê o diabo, mas o diabo trabalha. Ele trabalha na vida de muita gente. Ele promove guerras, ele faz separações, ele separa casais, ele faz as pessoas
mergulharem nas drogas, nos vícios. Ele faz as pessoas fazerem injustiças, roubar, matar, corromper. É o que Jesus falou. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele tem feito com o mundo. E quem vive no reino deste mundo está sujeito a essa ação do diabo. Por quê? Porque está fora do reino de Deus. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria, é amor, é perdão. O reino de Deus é o reino onde a pessoa vive em comunhão com Deus porque faz a sua vontade. Lá em Isaías, o profeta diz que 2 vezes o ímpio não tem paz. Quer dizer, o ímpio vive no reino das trevas, no reino do mal, no reino do diabo mesmo. E por isso, onde há o ímpio, onde o ímpio está, também está o diabo, os demônios, o inferno. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem inveja da outra, a pessoa que tem inveja, ela não está no reino de Deus. E ela tem inveja, por quê? Porque o diabo estimula isso dentro dela, essa cobiça do que é dos outros. Então, amiga e amigo, veja como é importante você entrar no reino de Deus. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, bispo, qual é o segredo de 54 anos de casamento? O segredo é esse. A Esther, quando eu a conheci, ela tinha o Espírito Santo, ela estava no reino de Deus, ela vivia uma vida pautada na ordem, na disciplina, no temor a Deus. E temor a Deus é um respeito para com seus pais. Os pais são respeitados, mesmo que eles não sejam bons pais, mas os filhos respeitam os pais. Então, isso significa que a pessoa teme a Deus, porque um dos mandamentos da lei de Deus é honrarás teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Não importa, eu sei que muitos pais são cruéis, perversos, maus, malvados, mas quem vive no reino de Deus honra seus pais. E você que tem mágoa do seu pai porque ele fez um mal a você, ele destruiu a sua vida, o diabo o usou para fazer isso com você, para que você ficasse com ódio dele e você semeasse esse mesmo ódio para outras pessoas, para os seus filhos, e os filhos para os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Essa é a obra do diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. É o reino do diabo. Mas quando a pessoa entra no reino de Deus, ela perdoa. Ela perdoa porque ela está agora inserida no reino de Deus, no reino da justiça, no reino do amor, no reino do perdão, no reino da misericórdia, da compaixão, no reino da alegria, no reino do Espírito Santo. Então, quando Jesus manda que nós oremos, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, santificado seja o teu nome. E quando que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é santificado? Em nós, quando nós seguimos a disciplina do reino de Deus, a ordem do reino de Deus. É isso aí, amiga e amigo. Quem quer o reino de Deus, amém. Quem não quer, paciência. Eu sei que muitos jovens, e talvez você seja um desses,
que está entre a cruz e a espada, entre o mundo e o reino de Deus. Você está naquela insegurança. Eu entro, eu vou para o reino de Deus ou vou para o reino do mundo? Só em pensar assim, você já está no reino do mundo. É isso mesmo. Mas o Espírito Santo fala com você, mostra para você o reino de Deus. O reino de Deus é disciplina, é ordem, é submissão aos mais velhos, é respeito para com os pais. Eu repito, eu sei que muitos filhos carregam traumas porque foram abusados pelos próprios pais. Isso é uma afronta de Satanás através dos pais para com os filhos. Porém, Jesus veio para nos libertar dessas afrontas, nos libertar do reino das trevas, o reino do mal. Ora, se tem o reino de Deus, tem o reino de Satanás. E é isso que nós vemos no mundo. O mundo jaz no maligno. Está escrito. E quer dizer, o reino do mundo está confinado ao fogo e enxofre, ao lago de fogo e enxofre, por toda a eternidade. Então, se você é uma pessoa que pensa, que raciocina, não precisa sentir, não. Você não precisa sentir. Você só tem que pensar. Porque se você não pensar, você não vai avaliar, não vai ver, não vai conseguir enxergar a grandeza do reino de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. Venha o teu reino. Por que Deus quer que venha o reino dele sobre nós? Para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, eu não espero que o mundo venha fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eu não espero que todas as pessoas, todos os seres humanos venham fazer isso aqui na terra. Eu não espero. Porque Jesus disse que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então você que está entre a cruz e a espada, você está naquela indecisão, o que eu faço? O reino do mundo me oferece mundos e fundos, oferece o que o meu coração quer, cobiça. O reino de Deus me oferece justiça, paz, amor, perdão, misericórdia, compaixão, domínio próprio, paciência. Você que tem que decidir. É você quem decide que entrar no reino de Deus ou não. Você já está no reino das trevas. Para você entrar no reino de Deus, você tem que receber o Espírito Santo. Não tem outra opção, outra escolha. Agora, se você não quer, se você não está interessado ou interessado em viver na justiça, na ordem, na disciplina, então você já está perdido. Mas Deus não deixa a porta fechada, a porta está aberta. É difícil entrar, é apertado o caminho, é estreita a porta, mas a porta continua aberta. O reino de Deus é chegado até você. Enquanto você está me assistindo nesse momento, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando com você. Tem certeza. E se você tem juízo, se você raciocina, se você usa o seu poder de pensar, de raciocinar para fazer, então, a escolha melhor, então
você há de convir que esse é o caminho. Não, eu quero o reino de Deus. O que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Pois é, você tem que começar obedecendo a palavra de Deus. Bispo, mas é muito... Começa a obedecer no que você pode. E aquilo que você não pode obedecer, porque você não tem forças, você pode ter certeza que o Espírito Santo que está chamando você, ele vai lhe dar forças para você vencer. A gente não vence tudo de uma vez, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai lutando e vai vencendo. Cada dia uma batalha, cada dia a gente tem que matar um leão, é ou não é? Como diz o ditado. Todo dia você tem que matar um leão, todo dia nós temos que matar um leão. E a verdade é que esse leão, o leão do inferno, ele está à espreita. É o que o Espírito Santo diz, que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, para tragar a vida das pessoas. Então, bacana isso aqui que nós falamos, né? Se você acompanhar comigo, Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus diz, portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Pai nosso que estás nos céus. Você não está vendo o Pai, mas o Pai está vendo você. E Ele está ouvindo você. Se ninguém ouve, não importa, melhor ainda. O bom é que Ele, o Pai, ouve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para que o nome dele possa ser santificado na minha vida, eu tenho que estar no reino dele, eu tenho que entrar no reino dele. E para entrar no reino dele, eu tenho que apelar para Jesus. Ó, Jesus, meu Senhor, eu não posso por mim mesmo entrar, então me ajuda, me ensine, me oriente, me dá força, me dá o teu espírito. Então você começa a trabalhar, lutar contra a própria carne, o reino da carne, o reino do coração, o reino deste mundo. Você vai lutar contra o reino do mal, que é associado com o coração, os corações incrédulos. Você vai lutar contra o seu coração e Deus vai ver o seu esforço sobrenatural. Eu lembro que Deus me propôs isso, porque eu achava que não tinha tantos pecados assim para ir para o inferno. E eu achava, Deus não vai me mandar para o inferno. Não, eu sabia que o pecado nos conduz à morte. O pecado nos conduz à morte eterna. Quando a Bíblia fala em morte, está aqui no Novo Testamento especialmente, morte eterna. Você que me ouve tem que saber que sem Jesus é impossível entrar no reino de Deus. Jesus é o Espírito Santo, hoje em espírito. Jesus hoje é o Espírito Santo. Assim como Jesus falava com os discípulos, etc., ia para lá, ia para cá, etc., hoje Jesus é o Espírito Santo, ele fala com você, ele fala comigo, ele orienta, ele ensina para que nós possamos permanecer, lutar e prevalecer e entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, conforme diz Paulo, não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aprenda isso. O reino de Deus, ninguém pode entrar com ninguém nos braços. É cada um por si. Você tem que entrar por si só. Não fique a pensar nas outras pessoas. Enquanto você não entrou no reino de Deus, você tem que pensar na sua alma, sua entrada. Você tem que se preocupar consigo. Depois que você entrar no reino de Deus, aí sim, você vai pensar nos outros, que é o que nós fazemos.
nós levamos a palavra de Deus por toda a terra, justamente para que todo mundo venha ter a chance, a oportunidade de ouvir, receber e ser salvo. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos nessa continuidade falando sobre o reino de Deus. E eu vou bater nessa tecla durante não sei quanto tempo. Então, se você não estiver muito interessado, já sabe que todo dia eu vou falar sobre o reino de Deus. Um trechinho sobre o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.